Você teria coragem de colocar suas mãos aí dentro e retirar um desses ovos? Eu também não. Nós sabemos muito bem o que o calor faria com os tecidos das nossas mãos. Conseguimos ver o que a adição de energia faz com o conteúdo do ovo, que antes era praticamente líquido. Talvez você também não tenha a mesma coragem da garota da tatuagem no braço. Nós aqui no Brasil não estamos acostumados a temperaturas abaixo de zero e mesmo em uma piscina aquecida, duvido que essa experiência seja lá muito agradável. Ou talvez a moça seja masoquista e realmente esteja se divertindo. Enfim, o que estou querendo dizer é que estamos acostumados ao clima, à quantidade de energia disponível na superfície da Terra. Dificilmente enfrentamos temperaturas muito abaixo de zero e é raríssimo batermos os 40 graus Celsius também. E o simples fato de serem essas as temperaturas às quais estamos acostumados limita a nossa visão. Em todo o universo, o único lugar que conhecemos em que o ambiente é adequado a seres humanos é a superfície do nosso planeta. A de Marte é fria demais e a atmosfera muito rarefeita e tóxica. A de Vênus quente demais e a atmosfera ácida e densa em excesso. E a grande maioria dos outros lugares no Sistema Solar nem ao menos possuem superfícies onde poderíamos apoiar nossos pés. Estou ressaltando tudo isso para você ficar atento à limitação que a nossa experiência de vida nos traz. Porque o assunto desse vídeo, o Big Bang, reuniu condições radicalmente diferentes destas a que estamos acostumados. Aliás, elas eram as mais radicais possíveis para o universo que habitamos. Falaremos de um momento em que tudo o que te cerca, todos os átomos que formam o dispositivo onde você está vendo esse vídeo, a sala onde você está, você, a sua roupa, a sua família, os moradores de Xangai, os oceanos, a Lua, Saturno, Plutão, o Sol, a nebulosa de Órion, Andrômeda e todas as outras galáxias do universo, todos os átomos que existem estavam num mesmo lugar infinitamente pequeno. Dificílimo acreditar nisso, não? Afinal, atualmente nós não somos infinitamente pequenos. Tudo em volta de nós possui massa e ocupa um certo volume. É difícil acreditar que uma pessoa, um planeta, uma galáxia caibam em um lugar infinitamente pequeno, mas podem caber se a temperatura for alta o bastante. Lembra de como uma diferença de 70 graus Celsius é capaz de alterar as ligações químicas dentro do ovo e o tornar sólido? Pois hoje você vai entender o que 7 trilhões de graus Celsius podem fazer. E olha que 7 trilhões de graus Celsius não é a temperatura inicial do universo, ele era infinitamente quente. 7 trilhões é a mais alta temperatura que nós conseguimos reproduzir com o nosso maior colisor de partículas, o CERN, que fica na fronteira da França com a Suíça. É para isso que um monstro como esse existe. O anel que forma o grande colisor de Hadrons, o maior do CERN, tem 27 quilômetros de diâmetro. Ele é composto por ímãs gigantescos que criam campos magnéticos fortíssimos para acelerar núcleos de átomos de chumbo a velocidades próximas à da luz. Os cientistas então convergem os núcleos acelerados para se chocarem dentro desse enorme tubo preenchido com sensores. É ele que coleta os dados e nos informa o que acontece com a matéria a 7 trilhões de graus Celsius. E como essa é a temperatura que o universo deveria ter quando tinha 10 quadrilionésimos de segundo de idade, sabemos então como a matéria se comportava logo depois do Big Bang. Lembra o que 100 graus Celsius conseguem fazer com um ovo? Pois aquilo é apenas a quebra de moléculas e a criação de outras causadas pelo aumento da energia.
Mas 7 trilhões de graus Celsius não quebram apenas moléculas, eles quebram a estrutura dos átomos em si. No centro do Sol, onde a matéria só existe na forma plasmática, ou seja, os elétrons não conseguem aderir aos núcleos e prótons e nêutrons flutuam livres, chocando-se a velocidades altíssimas e se fundindo, a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius. Mais próximo ao Big Bang, ela era quase 500 vezes maior. Não havia nem ao menos prótons ou nêutrons. Os quarks que os formam carregavam energia demais para que os gluons os fizessem aderir uns aos outros. As partículas fundamentais, quarks, gluons, neutrinos, elétrons, fótons, todas formavam uma sopa quentíssima e extremamente densa. Não havia matéria, apenas seus constituintes em um estado excitado demais para que ela se formasse. E o mais importante, partículas fundamentais são pontuais. Elas não possuem altura, largura e profundidade como os átomos possuem. Sendo pontuais, o universo inteiro podia caber num espaço absurdamente pequeno. Mas assim como uma lata de spray de tinta esfria quando os gases contidos nela se expandem, a temperatura do universo foi caindo conforme ele cresceu. A sopa de quarks, neutrinos e fótons durou apenas 1/10 de milésimo de segundo. Assim que a temperatura baixou para menos de 1 bilhão de graus Celsius, os gluons começaram a agir e formaram os prótons e nêutrons que poucos segundos depois se uniram para formar os primeiros núcleos atômicos. Os primeiros átomos, porém, demorariam um pouco para surgir. A energia ainda era alta demais para que os elétrons aderissem às órbitas dos núcleos. O universo teria que ser mais frio do que 2.700 graus Celsius para que isso acontecesse, o que demorou 380 mil anos. Durante esse tempo, o universo era opaco e laranja, já que era esse o tom da radiação emitida quando os núcleos atômicos se chocavam com os elétrons. Mas no instante em que atingimos 2.700 graus Celsius, o plasma desapareceu e o universo subitamente se tornou transparente. Isso aconteceu porque os elétrons finalmente entraram nas órbitas dos núcleos atômicos, formando os átomos. E como eles aderiram à segunda órbita, que era a mais externa, acabaram migrando para a primeira, que é mais estável. Só que nesse processo é emitido um fóton. Agora imagine todos os átomos do universo emitindo luz ao mesmo tempo. É isso que você está vendo nessa imagem. Ela é, inclusive, a primeira prova de que o Big Bang realmente aconteceu. Essa é a chamada radiação cosmológica de fundo. Ela está presente em todo o universo. Não importa para onde você aponte seu radiotelescópio, você vai captá-la. Aliás, você nem precisa de um radiotelescópio para isso. Cerca de 10% da estática que você vê em uma televisão fora de sintonia é a radiação cosmológica de fundo. Interessante, não? E então os elementos que conhecemos passaram a habitar o universo. Eram apenas hidrogênio e hélio e logo após o flash demorou algumas centenas de milhares de anos para as primeiras estrelas acenderem e as primeiras galáxias se formarem. Mas o cenário já estava se tornando bem parecido com o que conhecemos atualmente. E por que eu caminhei até aqui na história do universo se o assunto desse vídeo é o que aconteceu lá atrás, antes do Big Bang? Para você entender que quanto mais altas as temperaturas, mais exóticas serão as reações da matéria. Tudo que eu disse até agora é comprovado. O Big Bang previa uma radiação cosmológica de fundo e ela está lá. A distribuição de matéria dela é consistente com a distribuição de galáxias que vemos nos dias de hoje. Nós simulamos temperaturas de 7 trilhões de graus Celsius e as partículas reagiram de acordo com os momentos iniciais do universo. Em resumo, temos sólidas evidências de tudo o que aconteceu a partir de 10 quadrilionésimos de segundo do Big Bang. Mas e antes disso? Nós não temos como recriar as condições daquela época, os nossos aceleradores de partículas não são potentes o suficiente.
mas há pistas do que aconteceu e uma delas é a própria distribuição uniforme de galáxias no universo, que nos leva a acreditar em algumas hipóteses. Quando o universo tinha um decilhão de segundo, esse número aqui, ele começou a expandir mais rápido do que a velocidade da luz. Sim, eu sei, a velocidade da luz é o limite de velocidade do universo, mas o espaço em si pode crescer mais rápido do que a luz. Na verdade, ele se estica mais rápido do que a luz próximo à singularidade de buracos negros e se expande mais rápido do que a luz nos limites do universo visível. Então aquilo não foi o rompimento de uma lei ou nada parecido. No curto tempo em que se expandiu mais rápido do que a luz, o tamanho do universo aumentou 100 septilhões de vezes. E por que isso teria acontecido? Não temos certeza, já que não somos capazes de duplicar esse momento nos nossos aceleradores de partículas atuais. Mas pelo que sabemos na teoria, as 4 forças que regem o nosso universo atualmente, o eletromagnetismo, a gravidade e as forças nucleares forte e fraca, submetidas ao calor extremo do início do Big Bang, deveriam estar unidas em uma única força. Quando a temperatura baixou o suficiente, a primeira a se separar foi a força nuclear forte, e foi o ato dessa separação que forneceu a energia que fez o universo crescer mais rápido do que a luz. Quando você vir novamente esse tipo de representação do universo, lembre-se de que o cone se abre abruptamente por isso. Essa é a representação gráfica do período de inflação do universo. Ok, já temos uma boa ideia do que deve ter acontecido a um decilhão do momento do Big Bang. Mas o Big Bang começou no instante zero. E o problema é que quando nos aproximamos do zero, ou para ser mais preciso, quando chegamos a 10 tridecilhões de segundos do Big Bang, as leis da física que conhecemos simplesmente deixam de funcionar. Então chegamos a um impasse. Não sabemos nem ao menos quais eram as regras nos momentos mais próximos do Big Bang e sem conhecê-las é impossível descobrir o que aconteceu. Nós costumamos ouvir que o Big Bang criou o espaço e o tempo, mas não dá para ter certeza disso, afinal não conhecemos as regras que o regiam. Sabemos, porém, que ele expandiu o espaço e o tempo, e isso nos fez criar 3 hipóteses. A primeira é de que o universo sempre existiu, mas naquele estado super compacto, como uma flecha tensionada pelo arco, e que há 13 bilhões e 800 milhões de anos algo o fez expandir. Nessa hipótese, o universo seria único e eterno. Outra imagina que existam mais dimensões do que as que conhecemos. Nela, o universo também seria eterno, mas flutuaria em um mar de dimensões superiores. Nesse caso, o choque com outro universo nesse mar teria causado o aquecimento e a expansão no momento do Big Bang. Ainda há uma terceira ideia chamada de inflação eterna. Nela, os diversos universos se moveriam como o conteúdo de uma lâmpada de lava no mar de dimensões superiores, e o momento do Big Bang teria ocorrido quando o nosso universo se separou de outro ainda maior. A energia do Big Bang, portanto, teria surgido da separação e não da união do nosso universo com o outro. Nosso universo cresceria e pedaços dele se separariam, criando novos universos. São ideias interessantes, mas que não sabemos como comprovar experimentalmente e talvez nunca venhamos a saber. Podemos, porém, aperfeiçoar os nossos aceleradores de partículas e conhecer mais detalhes de como as forças do universo funcionam. Entender como as partículas fundamentais se comportavam naquele momento de energia extrema. Chegar um pouco mais perto do instante da criação. É o mínimo que seres gerados nesse universo, vivendo em um momento bem mais calmo e menos energético de sua existência, podem fazer para compreender sua própria gênese. Ficou curioso para entender como o espaço pode se expandir mais rápido do que a luz?
assista a este vídeo. Estes foram os seguidores que contribuíram com o crescimento do canal nessa semana. Eu sou Juliano Righetto e você acabou de assistir ao Somos Míopes porque somos breves.